Eu sou o Vilton Reis, professor de escrita criativa, e se você quiser conhecer meus cursos, o link está aparecendo aqui na tela e também é o primeiro link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Hoje nós vamos falar aí sobre mais um capítulo, mais um tema do livro A Arte da Ficção, do David Lodge. E o tema é coincidências. Pode na história? Pode fazer? Não pode fazer? E como que funciona isso nas histórias? Bom, basicamente, uma história ela é um grande equilíbrio, ou talvez um grande balançar, né, entre algo estruturado, algo planejado pelo autor, e também uma procura por simular as coincidências da vida, né, as aleatoriedades da vida. Então, isso provoca certas coincidências, esperam-se certas coincidências. Como, por exemplo, uma história que começa com dois personagens que não se veem há anos e, de repente, eles não se veem desde que eles eram crianças e, de repente, eles se esbarram numa rua, sei lá, na Avenida Paulista, né, onde poderiam milhares de pessoas se esbarrarem, mas justamente aqueles dois se esbarram. E aí, a partir disso, a história tem uma reviravolta, a vida deles tem uma reviravolta e tudo vira de pés pro alto. Então, isso é uma coincidência, mas é uma coincidência que trabalha a favor da história. Basicamente, existe até uma certa regrinha que eu aprendi com um professor meu de escrita criativa, que é o Michael Tenfield, que ele dizia que a coincidência ela nunca pode ser a favor do personagem, nunca pode favorecer o personagem. Então, por exemplo, até aqui no livro, nesse capítulo, a gente tem um trecho aqui do livro do Henry James, The Ambassadors, né? E nesse livro, o personagem vai até a França, porque o filho dele, que era para estar estudando, na verdade está com uma amante lá, né? E ele vai para investigar isso. E aí, em dado momento do livro, da história, ele confronta o filho e o filho explica que é só uma amizade e tal. E aí, mais pra frente, ele tá olhando assim numa ponte, um casalzinho vindo num barco. E aí ele até descreve isso. Nossa, dava pra ver que eles eram experientes nos trejeitos de amantes, não sei o quê. E pra surpresa dele, quando tá chegando perto, é o filho e a amante do filho. Que na verdade o filho não tava estudando porcaria nenhuma, só tava, né, saracuteando por aí. Então olha só, né? Aconteceu uma coincidência, ele estar justamente naquela ponte e os dois pegarem um barquinho para fazer um passeio romântico e justamente naquele momento. Só que era uma coincidência que não favorecia o personagem, não era uma coisa boa, não era algo que ele esperava. Então, isso é uma coincidência que pode existir dentro de uma história. Aí o David Lodge até fala da Charlotte Brontë, né? A escritora britânica. E ele cita um outro crítico que falou o seguinte, né? Esse crítico era o Lord David Cecil, afirmou que Charlotte Brontë esticou o longo braço da coincidência a ponto de provocar um deslocamento. E por que ele diz isso, né? Porque existe uma tendência no romance vitoriano de que no final, né, mais ou menos existisse uma certa ideia de que os atos maus sempre seriam revelados no final. Então, por isso que aconteciam muitas coincidências para que aquelas tramas cheias de reviravolta, no fim, trouxessem uma grande revelação, que na verdade era uma grande coincidência. E o David Lodge coloca também que a questão das coincidências ela é muito relativa à época em que o escritor escreve, né? E aí ele cita dois livros dele, porque o David Lodge também é escritor. Eu ainda não li os livros dele, mas confesso que tenho bastante curiosidade. Um deles é O Mundo é Pequeno, e o outro é O Almoço Nunca é de Graça. Eu acho ótimo esse segundo título. E ele fala que em Um Mundo é Pequeno ele pôde usar muito mais coincidências porque era um romance cômico. Então o próprio leitor está mais aberto a olhar para as situações engraçadas e reparar menos nas coincidências do que num romance realista. E aí ele deixa por fim uma dica também sobre como usar as coincidências, né? Você tem que ir espalhando pistas, né, antes da coincidência acontecer, para que quando aconteça o leitor não fique, mas isso é coincidência demais. Então, voltando àquele nosso exemplo do casal que se encontra na Avenida Paulista após muitos anos que eles não se veem, né, esse casal, a gente poderia ter informações da moça, por exemplo, de que ela conseguiu um emprego recente e que agora, todos os dias, ela entra naquele mesmo horário, naquela recepção daquele prédio. Por coincidência, o cara também trabalha no mesmo prédio há muitos anos, porque todas as empresas daquele ramo, elas estão naquele prédio, basicamente, ou naquela rua, né? Então, e os dois, desde criança, eles apresentavam a mesma aptidão para a mesma profissão. Pronto,
pronto, você já tem uma certa explicação para que depois vá acontecer uma coincidência. Então, quando a moça se muda para São Paulo, o único lugar que ela poderia trabalhar seria ali, ela acaba trabalhando ali e provavelmente encontraria em um momento ou outro aquela pessoa. Então esse é o nosso vídeo sobre coincidências. Se você lembrou de algum filme, de algum livro, comente aqui embaixo. Se você já escreveu alguma coincidência e como você costuma fazer isso, também comente aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreve-se no canal para não perder nenhum vídeo. E é isso aí, até o próximo.